Be strong. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Handstand Talk. E hoje, como nosso convidado, temos aqui um homem que ganha as competições quase todas, um dos vencedores da categoria Masters, agora da competição na categoria Masters nos Ultimate Fitness Games, o grande Rui Alpuin, coach de CrossFit, Boa noite, agente Ricardo. e, aliás, coach de CrossFit na Brácara CrossFit e também na CrossFit Famalicão. Bem-vindo, Rui. Obrigado. Obrigado. Olha, e já estávamos para marcar esta entrevista também há algum tempo. Temos Tivemos aí tirado exatamente, ou estou eu doente, ou estás tu, ou então estamos desalinhados com os horários. Os Mas, nossos filhos não deixam ou por aí fora, não é? Um bocado assim. mas conseguimos. Grande Rui, para quem não te conhece, ficar a conhecer um bocadinho, e para quem te conhece, se calhar conhecer coisas do teu passado que não conhecem, fala-nos então do teu percurso esportivo. O meu percurso desportivo, olha, eu comecei muito cedo a praticar desporto e comecei no rugby. Eu tinha 8 anos quando comecei a jogar rugby. Jogava no Cravo, eu sou de Ponta Barca, para quem não me conhece. Tenho uma terriola aqui no Alto Minho. Tenho muito orgulho em ser de lá. Toda a gente que é da Barca tem muito orgulho em ser de lá. Eu tenho que Um ter. dia, se tens a oportunidade, tens que ir ao São Bartolomeu. É uma festa muito engraçada. Eu conheço. Uma romaria tradicional muito engraçada. O pessoal gosta muito de lá ir, principalmente os conterrâneos, não é? O pessoal de lá gosta muito daquilo. Então eu comecei no rugby no Cravo, no clube de rugby de Arcos de Valdevez, onde pratiquei 2 anos, dos 8 aos 10 anos. De sair de lá foi para o futebol. Joguei na Associação Desportiva de Ponta Barca, onde praticamente joguei toda a minha juventude até aos 18, 19 anos. Joguei sempre lá futebol. Pelo meio foi praticando outros desportos. Sempre tive curiosidade de praticar muitos desportos. Joguei voleibol no desporto escolar, ping-pong, até korfball, para quem não sabe o que Não é digas korfball. ping-pong, não digas ping-pong que é ofensivo ping-pong. É ping-pong. É Ténis de mesa. Ténis de mesa, pronto. Não tudo era ping-pong que eu lhe chamava. Hoje em dia tudo é ofensivo, não é? É ofensivo. Mas pratiquei korfball também, Qual? a nível de Desculpa, esportes. Korfball. não faço ideia. O que é isso? Joga-se com uma bola de futebol, mas tem que se pôr a bola num cesto e são equipas mistas. Olha que fixe. São equipas mistas. É um jogo estranho. É um jogo estranho. Tem algumas regras assim diferentes. Também pelo meio houve um ano que parou o futebol e eu joguei basquete, mas eu considero o basquete o meu pior desporto. Sempre foi muito fã de esportes de contacto e o basquete também existe contacto, mas eu fazia Bastante. muitas faltas. Fazia muitas faltas. O problema foi que tu começaste começaste no rugby. Ou seja, Exato, também é verdade. é outro tipo de contacto. O que é Exato. que te levou a começar no rugby? Na altura, na escola em que eu andava, Não é um desporto muito comum. havia lá 2 ou 3 amigos, mas ali nos Arcos de Valdevez tem muito essa cultura, tanto é que o clube ainda existe, ainda se pratica e há muitos jovens, muitos miúdos a praticar rugby. E na altura foi acho que foi até através de uns De um amigos de amigo. escola, eles foram, eu fui também e foram 2 anos engraçados, não me esqueço, Boa. por acaso. Mas não gostaste da experiência? O futebol puxou-te mais? O futebol puxou mais, não é? O desporto rei era diferente, Por acaso normalmente. é daquelas coisas é daqueles desportos que eu tenho pena de não ter entrado quando era mais novo, foi o rugby. De não ter experimentado. Eu Com a tua tinha um envergadura, amigo. não é? Como? Com a tua envergadura. Não, eu era muito magrinho, eu era muito magrinho. Mas ias ganhar corpo, Sim, 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 certamente.
Bem, porque eu tinha um amigo de infância, um vizinho, que ele entrou tipo com 13, 14 anos. Epá, eu recordo-me que ele andava sempre todo pisado, coitado. E foi isso que me desmotivou um bocado de experimentar o rugby. Então eu disse: não, eu vou experimentar antes o basquete, é mais a minha cena. Também, pois também com a tua altura também é bom, não é? Mas- Cheguei sempre primeiro à bola que os outros. Opa, depois do futebol, com os meus 15, 16 anos, eu fui estudar para Viana do Castelo. Era um bocadinho rebelde, então o meu pai na altura tirou-me da escola e eu, como foi trabalhar com ele, quis logo voltar à escola passado uns tempos, não é? Passa a saber porquê. E, hum, e então, quando cheguei a Viana do Castelo, comecei-me também a interessar, como havia essa oportunidade lá, comecei-me a interessar por desportos de combate. Comecei a praticar sandá e kickboxing. Muito bom. E jogava futebol quando vinha ao fim de semana, vinha uma vez por semana à Ponta Barca jogar, treinar, e depois ao fim de semana também tentava fazer parte da equipa de júniores na altura. O rapaz ativo. Sim, sempre ativo, normalmente. Parar não é. Bo- Não, não. Boémio, mas também ativo. Era um bocado assim, era muito boémio. Aqueles 16, 17 anos, não é? Nós sabemos, antigamente, é parecido com os de agora, não é? Acho eu. E pronto, e depois a partir daí, quando terminei o curso profissional, fiz o 12º ano e depois fui para a tropa. Deu-me na maluqueira e fui para a tropa pai, com 19 anos. Mas já não 19. era, não era obrigatório na tua altura. Foste porque Não, quiseste. foi voluntário, foi para a Força Aérea voluntária. Yeah. Foi Corajoso. tipo uma aventura. A minha mãe costuma dizer que eu, quando era miúdo, zangava-me e dizia que quando fosse grande ia fugir para Lisboa e acabei mesmo por fazer. Fugi mesmo. Então estive na tropa, acho que fui com os meus 19, dos 19 aos 20 anos, foi ali Uhum. aquela transição e pronto, comecei a interessar-me mais por desporto. Comecei a praticar muita corrida, a fazer musculação. Musculação, aquilo era o CrossFit antigo, não é? Era strict pull-ups, Treino flexões, funcional. agachamentos, correr com fartura. Era esse tipo de treino assim mais funcional, pistas de obstáculos, não é? Que também te proporcionam alguma agilidade e assim. E pronto, Mas foi uma gostaste passagem. dessa experiência militar? Aliás, eu adorei a recruta. A recruta foi exigente, era muito exigente. Nós levantávamos a meia de madrugada para ir correr. Fiz a recruta na OTA, que é umas instalações da Força Aérea, o Centro de Recrutamento da Força Aérea, e aquilo tem quilómetros e quilómetros, aquela base, para nós podermos praticar lá aquelas corridas matinais espetaculares. Depois da recruta, não gostei muito da tropa porque achei que era muito parado. Era mais beber cerveja e favaios e estudar, que eu estava na especialidade em que eu estava, tinhas que estudar muito. Esforço Pá, aéreo. depois cansei-me daquilo e quis concorrer à PSP. Na altura eles não me deixaram e então eu saí e voltei a Ponta Barca. Estive em Ponta Barca mais um ano por aí, enquanto me preparei para a polícia, onde também joguei futebol e praticava kickboxing. Basicamente era isso que eu fazia. Boa. Depois de ir para a polícia, já dentro da polícia continuei a treinar, não é? Dentro do treino funcional, sempre nas elevações, flexões, abdominais, aquele, não muito bodybuilding, não é? Era mais, sempre quis condição física, não me interessa a mim. Estética. Nunca me interessou o estético, claro que gosto, não é? Quem não gosta de ver um Claro. corpo bem trabalhado, mas a mim sempre me interessou mais o aspecto da condição física, em que eu até podia não ter grande corpo, mas conseguia levantar bastantes cargas, ou então correr muito, ou whatever, não é? Depois de sair do curso da polícia, foi para o Krav Maga. E aí andei 3 anos no Krav Maga. Foi onde eu assim investi mais assim, tirando o CrossFit, foi onde eu investi mais tempo, se calhar. Sim, foi onde eu andei. Fazia. És um gajo perigoso para kickboxing, Krav Maga.
Se gosto de esportes de combate, eu costumo dizer que sou bom a levar. Sabes defender, isso é certo. Sim, sim, sim. E é importante uma pessoa saber levar, porque se uma pessoa leva um soco à primeira e cai, já, por muito bom que seja, já não consegue repostar, não é? Mesmo. É um bocado assim. É um bocado assim. E pronto, e com este currículo, é claro que eu tinha que ir parar ao corpo de intervenção. E foi outra casa que me deu. Foram os meus melhores tempos da polícia, sem dúvida. Tive lá 4 anos, onde tirei o curso de formador, o curso de técnicos lá de formação de formadores da PSP, onde me deu também uma bagagem a nível pedagógico para poder lecionar. E pratiquei muitos desportos, desde boxe, jiu-jitsu, corríamos muito, fazíamos muito treino. Eu sempre quis estar bem fisicamente e lá era uma coisa que eles te valorizavam. Tu, quanto melhor fisicamente estivesses, mais eles te valorizavam, sem dúvida. E melhor nós desempenhávamos a nossa função, não é? E pronto, foram bons 4 anos. Deste muita bastonada. Que remédio. As necessárias, aquelas que dei a mais, eu dizia ao pessoal: olha, já fica para a próxima vez. Já, né, nós São, somos são chamados ossos do ofício. somos chamados sempre em cenários em que não, a conversa já não vai resolver nada, não é? Quando nós chegamos é porque a conversa já, o diálogo Já passou. já passou, já se teve essa oportunidade. Eu tive naquela célebre manifestação das pedradas, em que tivemos 1 hora e meia a levar com pedras, Ah, para poder, lembro-me de ver na televisão. para poder a razão ficar do nosso lado, não é? Apesar que é o que é, vale o que vale. Não vamos falar de política, Não, não, não. Não vale a pena, não vale a pena entrar por aí. só desporto. E depois, no final, em 2014, comecei a conhecer o CrossFit. Comecei a praticar CrossFit primeiro num ginásio em Braga, com um amigo meu, um, onde praticava também jiu-jitsu, eu praticava boxe e MMA, e ia fazendo CrossFit, sempre que estava vinha cá acima nas folgas, ia fazendo um bocadinho disso. Quando vim definitivamente para Braga, que foi no final de 2014, eh, pensei, vou atacar o CrossFit, vou, vou me inscrever no Braga. E em 2015, dia 2 de janeiro de 2015, inscrevi-me. Inscrevi-me no A Braga. resolução de início do ano. Exatamente, foi basicamente isso. E aproveitei a promoção, que na altura a box era do Helder Cerqueira. Ele fez uma boa promoção, em que pagavas 2 meses, ele oferecia-te um. E eu inscrevi-me 3 meses no CrossFit, deixa ver o que é que isto dá. Comecei a treinar com o João Real, com o meu parceiro deste fim de semana. E ele, inscreve-te no Open, vais gostar e tal. Inscreve-te nos PromoFit. E assim começou. E assim Assim voltei a... começou essa parceria. Exatamente, a parceria e a paixão pelo CrossFit e pelas competições, pelo ambiente todo. Eu não posso dizer que aquilo que tu disseste, eu não entro nas competições para ganhar, até porque eu acho que quando eu entrei já existia muito pessoal acima da média. Eh, Se o Alpuin que entrou nessa altura, em 2015, fosse o Alpuin de agora, acredito que limpasse. Acredito, mas na altura havia muitas lacunas. Eh, Aquilo que eu sempre me quis tornar foi um atleta Completo. regular, regular, completo. Não é ficar em primeiro na força e depois em último no trail. Não, eu quero ficar em quarto nos dois. Sempre foi assim. Tanto é que eu entrei no CrossFit e eu era bom no deadlift e nos burpees e era uma nódoa no overhead squat e ring muscle ups, por exemplo, e agora acho que inverteu um bocadinho. Eu agora prefiro mais com overhead squat e ring muscle ups do que com deadlift e burpees, como foi o Open, o 22.2, Exato. mesmo para E, deixar. e este fim de semana tiveste mais uma cocita de burpees.
Mas foram 7 minutos também, acho eu. Que E foram 7 minutos. foi mais ou menos suave, não é? Os outros foram curtos para aquilo que eu estou habituado, e para aquilo que eu gosto também. Eu gosto de odds entre os 8 a 15 minutos, e se tiver 20 também não me importo. Claro que o ritmo vai ser diferente, mas eu não gosto de sprints. Já não tenho idade para sprints, para andar muito depressa. É o que eu digo a um amigo meu, ao Gustavo Almeida, que também esteve a competir. Ele gosta muito de entrar nos odds de rompante, e eu deixo sempre ir. Eu já não tenho a idade dele. Tu vai indo que eu já te apanho. Bem, É isso. boa, boa. Tu, o que é que depois de descobrires o CrossFit, para ti fazia todo o sentido, não é? Já fazias esse tipo de treino, tanto no exército como na polícia, ou seja, eras um CrossFitter na alma. Sim. O que é que te levou a querer dar o passo seguinte, a tornar-te coach de CrossFit? Olha, foi a necessidade de saber mais. Inicialmente foi a necessidade de saber mais, não era. eh, Queria evoluir, não é? Foi logo em 2015, foi em julho, antes do Summer Games. Lembro-me que foi lá abaixo com o Mário João Viana, que agora é o owner do Bracker. eh, Agora já há alguns anos, bem antes da pandemia, foi em 2019. Isto passou tudo muito rápido. Mas fomos lá abaixo a Lisboa, a 27, 25, tirar o curso. E depois surgiu logo a oportunidade de eu começar a lecionar, de eu começar a ajudar também lá no Brácara, e pronto, e a partir daí foi evoluindo, foi tirando formações, mais formações, e tirei também de halterofilismo, tirei algumas formações de ginástica também, e treino, e basicamente treino, experimento, antes de dar a receita aos outros, Experimentas também tu. experimento as coisas, exatamente. Bem, Provas o teu próprio veneno. exatamente. Saber se funciona ou não. Tem sido para quem tem, como tu, um outro emprego e gostava ou tem a ambição de um dia ser coach de CrossFit, é complicado conseguires conciliar as duas funções? Tem semanas que é complicado, tem outras que é menos complicado. Depende. É claro que eu gostava de ter o meu espaço, a minha filosofia, as minhas coisas. Gostava, mas é complicado. A nível do meu trabalho, eu hoje, por exemplo, estou aqui na entrevista contigo, mas podia ter, podia ter sido chamado para o jogo do Braga com o União, que eles estão a jogar neste momento, para a Liga Europa. É sempre uma incerteza. Mas dá para conciliar se tiver pessoal que consiga, se tiver pessoal que me apoie, dá para Uhum. conciliar. Boa, boa. Tu, qual foi a primeira competição de CrossFit que tu entraste? Recordas? Foi nos Promofit, na sexta edição dos Promofit, se não me engano, em 2015, abril de 2015. É. E como é que correu essa estreia? Epá, para mim correu muito bem. Eu só queria ir lá desafiar-me. E o meu objetivo era sempre, eu entrei, aquilo entraram 50 naquele ano, entraram 50, entrei em 35º, e eu lembro-me na altura, disse ao pessoal, eu só preciso de terminar em 34º, e terminei em 33º, por isso foi... Não me esqueço, não me esqueço. E lembro-me que houve um odd complicadíssimo, que era na altura, era snatch com 60 quilos, overhead squat e pistols, 15, 12, 9. Ah, cool. E eu em 10 minutos não terminei. Fiquei na ronda dos 9 nos overhead. Acredito. E já repeti esse WOD e fiz abaixo dos 5 minutos. Agora, não, há uns anos atrás, pá, 3 anos ou 4 atrás, fiz esse WOD, e isso é que é fixe. É ver a evolução, a nossa evolução, tanto a nível técnico como a nível de condição física, de conseguires perceber que há uma evolução gradual. É aquele desafio constante, aquele autodesafio, não é? Sim, Que às vezes há pessoal como tu
que se desafia a si próprio, há outros que se desafiam por terceiros, não é? Isso Sim, sim. cada um tem o seu método, mas eu acho que o saudável Sim, é o sim. autodesafio, é apreciar essas conquistas. É claro que não acontece com toda a gente, mas eu olho muito para mim a treinar. Aliás, eu treino muitas vezes sozinho. Muitas vezes eu treino sozinho, Ricardo. Eu posso dizer que esta preparação para os Ultimate, houve alguns dias que eu treinei, que tive de férias e treinei com o Gustavo Almeida, que ele faz a mesma programação Uhum. que eu, mas eu não treino com o Real desde março para aí. Para aí desde março que eu não treinava com ele. Apesar que nós somos muito homogéneos, mas para aí desde essa altura que nós no outro dia falámos sobre isso. Pá, e depois eu treino a horas que. E quando dá. Pois, é isso. E quando dá. Eu às vezes treino às 2:30 da tarde. Eu quando estou na esquadra e saio às 2 da tarde ou às 2:30, eu saio e vou treinar. Vou treinar porque depois eu dou um PT ou tenho que ir buscar a minha filha ou por aí fora e tenho que me despachar naquela hora. Eu ainda hoje treinei, fiz um treino que provavelmente para a maioria do pessoal iria demorar 1h30, 2 horas. Eu fiz o treino numa hora e um quarto. Foi sempre a abrir. Muito bom. É pá, é o que tem que ser. Tu és daquelas pessoas que quando não treinas ficas mal disposto? Lá está, isso é outra das coisas que eu tinha dito ao Real que eu não queria competir mais, porque eu, se vou competir, eu tenho que me preparar para a competição, eu não vou lá só por ir. Eu tive 1 mês e meio sem tocar em álcool durante o verão, custa-me muito. Um fininho de vez Custa-me. em quando. Não é de vez em quando, é quase dia sim, dia sim. No verão eu adoro ver uma cervejinha ao jantar e gosto, voltei meia mais do que eu, mas gosto desses prazeres da vida. Agora, isso conjugado com competição não dá. Engana-se quem pensa que vai competir e pode andar aí a beber cerveja para conseguir dar o melhor dele, não é? Claro, claro. Podes ir competir e vai mais devagar. Não... Agora, sou-te sincero, tu para treinares forte e não teres uma alimentação saudável, o teu corpo vai reclamar contigo. Mas bem. Vai- Vai-se começar a gastar, vais ter uma inflamação aqui, uma articulação a doer acolá. eh, Vai ser difícil, vai ser difícil. Essa consciência do cuidado da alimentação disso tudo que acabaste de referir, que notas que as diferenças no corpo, isso é algo que tu já tinhas antes do CrossFit ou foi algo que foste ganhando com o CrossFit? Totalmente com o CrossFit. Antigamente treinava e ia sair à noite e chegava de gatas. Não dá, isso E era estava certo. tudo. Ah, era. Eu não me considero fumador agora, mas porque não tenho fumado. Mas ainda hoje fumei um cigarro, não tenho fumado, ainda hoje fumei um cigarro. Ao fim do almoço. Mas eu era fumador. Eu quando entrei para o CrossFit, eu olhei para, e isto serve também para os teus ouvintes, que nos vão ouvir mais tarde. Eu quando entrei para o CrossFit disse, 60 paus? 60 paus, nem um banho turco, nem uma saunazinha tem. 60 paus? Isto é muito Gajos. dinheiro. Por isso é que eu até aproveitei a promoção. Mas acredita que eu estava errado. Estava errado de todo, porque Gastavas muito mais no tabaco. exatamente, não é isso? Eu, no final de 2 meses, eu, eu estourava-me tanto nos treinos que eu não saía à noite. Quando era para sair à noite, eu dizia, não, chegava às 11 da noite e disse, "Não, tomei o meu descafeinado, porque a seguir eu vou para a cama, eu não posso das pernas. Eu estou cheio de dores musculares, eu quero é dormir. E deixei de sair à noite e deixei-me da má vida, de certa forma. Sim. Deixei-me disso, sem dúvida. E esses 60 euros que eu gastava no CrossFit eh, foram muito mais rentáveis porque, de certa forma, eu deixei de gastar tanto dinheiro. Não é? Veja, Deixaste, tu bebes deixaste de 3. fumar, sair Eu, à noite. eu não deixei de fumar, eu continuei a fumar sempre. Ah, ok. Eu continuei a fumar até dia 18 do mês de julho deste ano. Eu deixei por causa da minha filha, não foi por causa do CrossFit. Eu fumava, eu desde 2015, tirando algumas exceções,
Eu fumava um cigarro no fim do almoço, outro no fim do jantar. Nada mais. Também não era um abuso. Nada mais. Não, 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 não conseguia controlar. Aliás, eu não conseguia fumar três. Eu sentia-me já intoxicado. Não, fumava os cigarros como sabiam bem, que era no fim do café ao almoço e no fim do café ao À jantar. noite. Exatamente. Nada mais. Também não eras um fumador por aí além, não é? Aquele pessoal. Antes disso, fumava mais. Antes de entrar para o CrossFit, fumava mais. Claro, claro. Mas depois começaste a sentir, sentiste que quando reduziste ao tabaco e ou quando deixaste de fumar, sentiste os benefícios disso no CrossFit? Sente-se logo, diretamente, está diretamente ligado, sem dúvida. Na parte Agora, de cardio, mais do cardio do que propriamente força, se calhar. sentires o teu pulmão oxigenar melhor, sim, sem dúvida. Sente-se, mesmo isso eu senti agora. Eu, quando me preparei para outras competições, noutros anos, também cheguei a fumar menos, se calhar a cortar pelo menos um cigarro, só fumava um, parecendo que não, é 50% de corte, não é? É muita coisa. E eu sentia a diferença, sem dúvida. É, Isso, tudo é- isso prejudica, tudo isso prejudica. é essas cenas que eu gosto mais na malta do CrossFit. É tudo percentagens, é tudo medido, tudo pesado, tudo. Eu nunca pesei a minha comida, por exemplo, nunca o fiz, porque, opá, eu já consigo controlar mais ou menos aquilo que devo ou não comer. Por exemplo, eu se estiver numa fase de pré-competição, só há uma coisa que eu excluo da minha alimentação, que é fritos. Esquece batata frita, esquece fritos. Agora, se tiver que comer douradinhos, como douradinhos, não é? Mas não vou fritá-los, vou pô-los no forno. É isso, é mais saudável. É muito mais saudável e, aliás, nunca fritei douradinhos, sinceramente. É, Normalmente cá em faço casa também fazemos no forno, né? um air fry. Tenho um air fry que é a melhor coisinha que existe, sem dúvida. Aquele forninho de ar quente, Sim, aquilo sim. é Também tenho, super também tenho. rápido e fica muito bom. Opa, agora, eu se tirar os fritos e depois aquilo que eu faço é tentar fazer uma refeição de carne, uma de peixe. Carne de peixe, carne de peixe. Vegetariano, pelo meio também ponho agora. Também voltei meio como vegetariano. Cortas nos Eh, hidratos. não, não corto nos hidratos. Num crossfitter não pode cortar nos hidratos, mano. Exatamente. Esquece isso, esquece isso. Isso é para desapareceres. Não, É para principalmente quando. morreres a meio do treino. Não, nunca cortei nos hidratos. Nunca achei assim. Eu também tenho a sorte de ter um metabolismo mais acelerado, se calhar, que o normal das pessoas. Eu sempre fui assim seco, nunca fui gordo. Também sempre pratiquei desporto, nunca parei. Exato. O segredo Nunca. é esse. E eu costumo comentar, eu em 2009 eu contava os meus treinos. Então eu trabalhava em Lisboa, mas vinha nas folgas para Ponta Barca e eu fazia 6 dias de trabalho, mas eu ia no primeiro dia de trabalho e vinha no último. E depois estava aqui em cima 4 dias completos, mais 2 noites. E eu nesses 4 dias completos, tirando às vezes ir ajudar o meu pai em alguma coisa que seja, a nível de agricultura, eu treinava. Eu só treinava. Então, para tu teres ideia, eu estava-me a preparar para entrar no corpo de intervenção, sabia que iria abrir mais cedo ou mais tarde, então eu treinava. Fazia tipo 15 km de manhã, isto sempre sozinho, e conseguia na altura, fazia 15 km tipo numa hora e cinco, Excelente. eh, era muito bom, e pesava 82 quilos. Depois à tarde ia para o ginásio, fazia musculação, e no final ainda fazia uma aula de kickboxing. Então eu lembro-me que, e voltei meio a sair à noite e via uns canecos e chegava à casa de gatas também. Mas, mas eu lembro-me que no ano de 2019 eu treinei 2 vezes mais que os dias que existem no ano. Como é Foram que isso, como mais é que os isso dias é? que eu treinei. Eu treinei mais de 700 e tal vezes. Como é que isso é É, possível? Porque realizava os treinos. Eu tinha os muitas. bidiários, não? Fazia bidiários, tridiários. Às vezes fazia 3 treinos num dia. Era muito assim. Tinha tempo livre.
treinava. Basicamente era isso. Está parada que não era uma opção. Não. Eu queria estar, e eu também queria estar bem fisicamente para quando Claro. abrisse o curso eu não ficar, não ser surpreendido, não é? Mas os testes para entrar para a polícia, quer dizer, e por acaso apareceu uma sugestão qualquer daqueles vídeos que aparece o pessoal a entrar para a polícia, não sei o quê. Hã? Petra, a polícia é uma brincadeira. Que era tipo, tinha que saltar 2 metros, ou saltar um muro de 1 metro, Uhum. fazer não sei quantas pull-ups, correr cinco, não sei Quantas quantos. pull-ups? 3 ou 5? No meu tempo era 5, agora são 3. Era por aí, é por aí qualquer Agora coisa, são 3 ou 3. 5. Agora são 3. Mas eu, na altura, estava a treinar para entrar no corpo de intervenção. Tu É tinhas outra que, brincadeira. para tirar 10 tinhas que fazer 5. Mas para tirar 20 tinhas que fazer 20. Strict pull-ups, certo? Tinhas que fazer, Barra pesada. exatamente, tinhas que fazer o teste Cooper também. E o teste Cooper, para tirar as 20 tens de fazer 3.600. Foi coisa que eu nunca fiz. Mas, mas já cheguei a fazer 3.200, andar a 12 minutos a 4 km. A 4 abaixo do 4 km, andar a 3 e tal. Mas o pior mesmo era depois a semana de seleção e o curso em si. Então, nós no curso levávamos malha forte. Eu no curso, na primeira semana, perdi 4 quilos e eu pesava 82. Passei para 78, assim do nada, porque nós levávamos cada malha, fazíamos diretas. Andávamos sempre com aquele colete anti-estilhaço que pesa para aí 7 ou 8 quilos. Pá, era É, durinho, foi durinho. Foram 2 meses e dureza. meio. Foram 2 meses e meio durinho. Quando chegava ao domingo para voltar, ninguém queria. Ninguém queria. Andava mesmo todo sugadinho. Não, mas, quer dizer, vocês acabam por ser dentro das várias funções que existe na polícia, vocês têm provavelmente aquela que é mais pesada ou mais dura. Ou seja, vocês têm que estar constantemente em preparação física, em boa preparação física. Sim, sim. É uma das regras do pessoal que trabalha no corpo de intervenção. Existe Manter. existe uma longevidade, um limite de idade, um limite de tempo Não. dentro dessa carreira, ou podes ir até chegares à reforma. Tinha lá pessoal com 50 e tal anos que eram máquinas. E se calhar tinha pessoal com 35 que, à beira daqueles de 55, eram umas nódoas. Isso é muito relativo. Agora, todos tinham, todos tinham qualidades para lá estar. De uma forma ou de outra, não é? Todos tinham qualidades para lá estar. Todos adquiriram qualidades e foi-lhes reconhecido isso para lá estar. Depois, opá, o pessoal vai saindo também porque vem para perto de casa Claro, mais facilmente, apesar que custou-me muito sair de lá. Deixei lá uma família, sem dúvida. acredito, acredito. Custou-me muito. Olha, voltando às competições, eu já percebi que é uma coisa que tu levas quando entras numa competição, não entras para brincar, entras para dar o teu melhor e tens Sim. toda uma preparação para entrares na competição. Essa, vamos chamar, rigidez é algo natural teu ou achas que foi algo que tu foste construindo com a tua vida? Eu fui construindo. Eu fui construindo. Eu aprendi muito a bater com a minha cabeça, não foi com a dos outros. Era melhor que a dos outros, não é? Vamos ver, eu comecei em 2015 a competir e houve logo a minha segunda competição individual. Eu fui depois aos primeiros face-to-face, Uhum. os primeiros que existiram. Eu fui com a equipa do Brácara, e depois fui tirar o nível 1. E no fim de semana a seguir, em julho, foi a primeira edição dos Summer Games, que até hoje eu recordo como a melhor competição que eu fui, a nível de votos, que era o Seabra e o Alves e o Filipe Alves que organizavam, e devia ser mais alguém que eu não me recordo, não sei se o Campelo lá estava, hum, mas sei que
para mim foi, a nível de watts, foi das melhores competições que eu fui. E tanto é que na final nós andamos de paddle. Nós fizemos paddle, stand-up paddle. Tivemos corrida, tivemos ring muscle-ups, tivemos L-sit, tivemos tudo naquela final. Foi uma final espetacular. Havia policiamento para cortar a estrada. Vê lá. Espetáculo. Aí. Hum, E então, isto para te dizer o quê? Que eu nessa já fiquei em décimo. E estávamos a competir com o pessoal, como o Militão, foi o Militão que ganhou. Eu tinha o Telmo Santos na altura, estava o Real também, estava o Bartolo, estava o João Alves, que teve agora nos Sim. Ultimate também. Estava a iniciar, estava o Bruno Sá, o Bruno Sá também estava a competir, o Pedro Pereira, o apresentador era o Salgueiro, vê lá. Uh, e foi uma competição espetacular e eu fiquei em décimo e ainda me deu mais pica preparar-me. E depois eu fui aos Promofit a seguir e em outubro, porque havia uma edição em abril, outra em outubro. Uhum. E eu fui aos Promofit e aí já fiz uma boa classificação, fui à final, fiquei em nono por aí e gostei muito e tal, e parece que abrandei ali um bocado. Essa preparação, essa rigidez, começou a ficar mal. Começou a ficar mal e houve os próximos Promofit que eu fui, eu fiquei em 19º. Eu lembro-me que fiz o Murph sem colete antes da competição, no fim de semana antes da competição. Eu fui no sábado para o Brácara e era um Murph, assim, vamos todos fazer o Murph. Eu estava bem, sentia-me bem fisicamente e lembro-me que o resto da semana eu andei de rastros, as minhas defesas caíram a pique. Eh, Foi tudo mal. Eu fui para aquela competição e eu senti-me tão mal, pá. Mesmo muito mal. Imagino. Eu fazia 3 repetições, já me estava tudo a arder. E eu, meu Deus, como eu estou mesmo que ó. E pronto, e comecei a aprender como é que eu tinha que me preparar para ir a uma competição. Mas não ficou só por aí, porque depois fui ao Português Showdown com o Real e também me aconteceu o mesmo. Mas aí foi porque me vi. Era Ah, verão, eu fazia anos em julho, fiz anos na semana antes da competição e bebi demais e senti isso tudo isso senti. E então, aquilo que eu posso afirmar, eu não tirei cursos para isso, mas foi por experiência própria e por fazer várias experiências comigo, que é 40% acontece dentro do ginásio, de uma preparação para uma competição. 40% acontece lá dentro. Os outros 60% é em casa, é com os teus amigos, é onde tu andas, no teu cotidiano. Isso é que vai fazer de ti um bom atleta ou não. São as opções que tu tomas no dia a dia. Não tenhas a menor dúvida. aí está, Toda, um bom conselho. toda a gente treina forte. As programações para mim são todas boas, desde que tu te comprometas com elas. Exato. Se tu, e isso é a cena fixe do CrossFit, e eles lá dizem no curso, mais ou menos deste género, se tu urinares para dentro do depósito do teu carro vai ter problemas. A mesma coisa acontece com o teu corpo, não é? O combustível que tu lhe dás, ele vai reagir mediante o combustível que tu lhe dás. Tão Tens simples que usar o quanto isso. combustível certo. Ora, Muito bem. Agora, só assim para terminarmos, para o uhum. pessoal mais curioso, que gostam sempre de ouvir estas cenas, os teus PRs e atualmente, quantas vezes por semana é que tu treinas e quais são e os teus PRs? Não é? É aquele tipo de pergunta que o pessoal gosta sempre de saber. Eu considero que treino todos os dias, de segunda a sábado. Eu considero isso, apesar que há um dia da semana, dependendo também do meu trabalho e por aí fora, que eu posso ajustar a minha programação. Se eu não vou ter tempo no sábado, eu vou treinar de segunda a sexta rígido, não é? Sempre a dar. Agora, normalmente eu tento e deve-se ter um dia de descanso ativo durante a semana. A Uhum. quarta ou a quinta, ao final de 2, 3 treinos, deve-se ter um dia de descanso ativo, fazer uma piscina, fazer uma corrida tranquila, a um ritmo em que consigas recuperar e não em esforço, deve-se fazê-lo. E normalmente é isso que eu faço.
Hum, os meus PRs, aquilo que eu já não me consigo ganhar, eu tenho 105 de snatch, tenho 135 de clean and jerk, sempre foi melhor no clean and jerk do Muito que no bom. que já não consigo bater, fiz uma vez na vida, 105 já fiz duas vezes na vida. Um, back squat tenho 180, tenho 150 de front, mas Excelente. tenho 140 de clean. É, o resto, muscle Quanto é que ups tenho. fizeste este fim de semana no complexo? No complexo fiz 125, falhei os 130. Falhei os Uau. 130. Mesmo assim, 125 é do caraças. É, para um cota, 38 anos, mas eu tinha lá o Paulo da outra dupla, do Rijos no Peito, que fez 150. Isso é que é de caraças. Pois. É muito explosivo. É muito forte, é muito explosivo. E mesmo o parceiro dele, o Edgar, também é muito explosivo, sem dúvida. Lá está, eu não vou conseguir chegar a esses números, porque não consigo treinar. Aliás, eu acredito que conseguisse fazer os 130 numa outra altura em que eu estivesse a treinar cargas. Eu preocupei-me mais agora, porque sofro menos, estar melhor metabolicamente e não a nível de força. Exato. Sofre-se menos. O Acho que odd de sim, eu força, acho que. o odd de força é só um. Exato, é isso. Tiveres um bom, condicionamento, safas-te melhor do que propriamente tanto com a força, não é? Se olhares Ah, para os watts, não é? hã? Se olhares para os watts, vês, Exato. Sim, eu sim. força aqui só precisei num, basicamente. Tem sido assim mesmo quando vês os games, não é? Que é a malta principal. É um bocado por aí também. A força não é tanto. Apesar que eles já começam a misturar metabólico com força também, não é? Eles muitas Sim, vezes sim, sim. aparece-lhes pelo meio ali 90 quilos de snatch para várias repetições, aparece-lhes 100 e tal quilos para push jerk com várias repetições, mas estamos a falar de um nível em que eles têm que inovar, aquilo tem que ser diferente todos os Claro, anos, eu claro. entendo, mas isso para mim já não é saudável. Eu já não vou com essas Já, cargas. já não é vida para isso. Grande Rui, muito Não, obrigado pela tua participação, pela tua obrigado pelo convite. disponibilidade de partilhares aqui um bocadinho da tua história, do teu percurso. Temos que combinar aí um treino um dia desses, fazermos aí uma tarefa Se para quiseres, eu não morrer esquece, mais um bocadinho. terei todo o gosto em arranjar isso para ti, É isso. Temos, partilhar temos que contigo isso, combinar isso. que eu normalmente Exato. no treino também eu faço, já sabes. É isso mesmo, é isso. Está Rui, bem. muito sucesso para ti, para as tuas conquistas, seja na polícia como no CrossFit. E obrigado. Obrigado. Tá, Grande obrigado. abraço. Tudo bom. Um abração. Tchau, tchau.